Olá, Shivani. Namastê, querida. Que a paz esteja com você. Muito bem, Shivani. Então, você pôde acompanhar aí o conteúdo, né, da análise. E você viu que, na verdade, a casa 8, no seu mapa, ela está posicionada aqui, nesse contexto. Tá? É a casa 8. E a casa 8 significa o luto. A casa 8 representa o karma. A casa 8 representa o resultado consequente do mau uso, né, do livre-arbítrio com o seu personagem anterior. Ok? E aí, nesse contexto, devido ao mau uso do livre-arbítrio no personagem anterior, então o ser passa a viver, né, as condições que são chamadas desfavoráveis ou kármicas nesse personagem atual. Basicamente, o karma é como você viu, onde você vai receber, onde você vai viver o boleto, né, kármico, onde você vai receber a conta. E a sua casa 8 está ligada à casa 7, é o matrimônio. Então aí você vai viver um processo de estresse, de sofrimento kármico. Isso tem a ver com o caminho difícil que você está passando, ok? Para a sua evolução. Agora, se a gente pega a casa 8, ok? A sua casa 8, ela está regida pelo planeta Júpiter, né? O karma. Então, para onde vai o karma? Olha, o regente da casa 8 vai para a casa 5, tá? E a casa 5 significa o útero, ok? Então, quando aparece... o útero, quando tem... o útero está relacionado com filhos, ok? O útero está relacionado com os assuntos do inconsciente, a casa 5, né, aliás. E a casa 5 está relacionado com os assuntos amorosos, propriamente ditos, e o inconsciente. Então, aí você vê que lá na base do inconsciente ocorre um luto, né? Aí nós vemos que, inclusive, quando o bebê nasce... todo esse processo do trauma pós-parto, todo esse processo pelo qual você passa, está relacionado com... porque aparece os eventos kármicos aí nesse contexto, é onde você vai experimentar o seu estado de luto, né? E como essa casa aqui, ela é regida pelo planeta Mercúrio, e o Mercúrio representa o sistema nervoso central, como nós já falamos, a raiz dela é a casa 6, debilidade, ativa as suas debilidades, o sistema nervoso central. Tá? Então esse processo se deve ao processo kármico. Ok? Então esses fatores, essas consequências que você vive nessa vida, elas foram, né, criadas, geradas no seu personagem anterior e você, né, agora recebeu a conta. A gente não vai entrar nos detalhes, né, do que houve lá atrás, mas o que acontece é o seguinte, veja bem, a alma, né, nesse programa de evolução, ela tenta duas coisas basicamente. Uma, ser feliz, a outra, diminuir a infelicidade. Uma, tenta diminuir os sofrimentos, ou proteger-se dos sofrimentos, das aflições, e segundo, ela tenta ser feliz, né, criar situações em que ela possa... enfim, sentir prazer em existir, ou viver e ser feliz, etc. Então essas são as condições mediante as quais, né? E aí aparece a casa 8, que na nossa tentativa de sermos felizes e diminuir a tristeza, nós eventualmente produzimos sofrimentos, né? Para nós, ou produzimos sofrimentos para outros, isso gera consequências. E essas consequências são vividas. E aqui está, né, o conteúdo delas, no seu caso específico, no seu mapa. Ok? Se a gente pegar, por exemplo, aqui, olha, a raiz da casa 2, né, a raiz fundamental da casa 2, na verdade, é a casa 3, olha. Tá? A raiz fundamental da casa 2, então, é a casa 3. E a casa 3 significa o quê? A casa 3 representa, justamente, a casa 3 representa o que nós entendemos como sendo... a formação de uma família, não é? A casa 2, desculpa. A casa 2 representa a formação de uma família, a família que você forma. E a casa 3, ok? E aí formação da família também significa a manutenção da família, porque a casa 2 significa a entrada é a manutenção.
Então, o crescimento da família, manutenção da família, a casa 3. E nesse caso, a gente tem aí mais um ponto dentro do conteúdo da casa 3, quando tem a lua envolvendo no caminho da casa 3, a lua representa o útero. Então, os processos uterinos. Por isso que quando você tem o filho, esses mecanismos todos aparecem e você então passa pelas experiências lá, né, que nós já falamos. Isso tudo está relacionado com a casa 3. Mas aí se pode perguntar assim, mas, poxa vida, por que tem que ter essa casa? Essa casa 3, né, ela é cruel, etc. Não é assim. Na verdade, a casa 3, ela é benéfica. Que é difícil para nós, né, entender a situação, mas ela é benéfica. Ela, na verdade, ela pega, né, a matéria-prima dela da casa 8, ok? Ela vai pegar o conteúdo da casa 8, ela vai metabolizar o conteúdo da casa 8 e vai então emitir um antídoto diretamente para onde nós temos o nosso processo de condicionamento, tá? Esse é o fator relacionado com a casa 3. Eu vou deixar para você um vídeo que vai explicar isso daí de uma maneira mais dinâmica, de uma maneira mais fácil de entender, mais didática, tá? Eu vou deixar com você então o complemento da casa 8, tá? Que está relacionado com a casa 3, e você vai então entender exatamente como é que funciona esse processo de como a casa 3 vai transformar o karma que você gera em um antídoto para curar você mesma do processo do condicionamento. Então eu vou deixar agora com você o conteúdo do complemento, que é a casa 8, e nós voltaremos, tá, a nos falar na próxima gravação, ok? Obrigado, namastê, fique na paz e até logo mais.